Olá, bem-vindos a todos aqui ao canal Tantas pelo Mundo. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar do início das festas da Semana Santa até às festas da Páscoa, que vai ser a Quinta-feira Santa. A história da Eucaristia e o que aconteceu no cenáculo. Bom, em primeiro lugar, sobre a Quinta-feira Santa nós teremos que falar de várias coisas. O primeiro é o espaço em si, que tem o nome de cenáculo. É importante saber que não foi, aqui não aconteceu apenas a última ceia. Vai ser aqui que os apóstolos se vão esconder quando Jesus morre. Vai ser aqui que eles vão receber pela primeira vez a notícia da ressurreição. E depois também vai ser no mesmo espaço que vai acontecer a festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Maria, que naquela altura estava com eles. Agora, relativamente à última ceia, ela vai dar origem àquilo que nós hoje chamamos a Eucaristia. E na realidade, nos Evangelhos, os apóstolos perguntam a Jesus onde é que nós vamos celebrar a festa dos Pães Ázimos. Eu vou ter que explicar o que é essa festa dos Pães Ázimos e que, na prática, vai ser ela que vai dar origem à estrutura que nós temos hoje da Eucaristia. E depois, por fim, irei falar também um bocadinho sobre a história do cenáculo, a história deste espaço. Portanto, já foi uma basílica, já foi uma igreja, depois foi transformada em mesquita, já foi uma sinagoga, portanto, o sítio onde nasceu a Eucaristia já foi estes espaços todos, está bem? E falarei do que é o cenáculo hoje em dia. Bom, em primeiro lugar, explicar o que é que significa a palavra cenáculo. A palavra cenáculo vem de uma palavra latina que é cena. E a palavra em latim quer dizer jantar. Então, o cenáculo é apenas o espaço do jantar. É tão simples como isso. Bom, agora explicar porquê a Quinta-feira Santa, ou porquê numa quinta-feira. Bem, nós sabemos que Jesus chegou a Jerusalém no domingo, aquilo que nós chamamos o Domingo de Ramos, e foi acolhido com toda a pompa e circunstância, quase como um rei. Mas sabemos que Jesus não tem nenhuma casa em Jerusalém e, portanto, o que ele fazia no seu dia-a-dia era, normalmente de manhã ia para o templo, lá sabemos que ensinava, fez alguns milagres e à noite, provavelmente, afastava-se da cidade, saía da cidade e dormiria fora da cidade, provavelmente no Jardim das Oliveiras. É isso que nós pensamos. Mas acontece que a determinada altura os apóstolos perguntam a Jesus: olha, está a chegar a festa da Páscoa e onde é que nós vamos celebrar a festa dos Pães Ázimos? E então Jesus dá uma indicação muito precisa do local. Jesus diz: vão à cidade, vão ver um homem que leva um cântaro de água às costas, vocês seguem esse homem e na casa onde ele entrar, falam com o dono da casa e dizem que o mestre quer celebrar a festa dos Pães Ázimos na tua casa. E inclusive deu bem a indicação que era uma casa de primeiro andar. Bem, agora, como é que nós sabemos que na realidade aquele espaço é o verdadeiro espaço do cenáculo? Bom, nós sabemos que Jerusalém não tem nem lagos nem rios, mas tem um rio subterrâneo que, digamos, alimenta a cidade com a sua água. E, portanto, quando Jesus diz: vão atrás de um homem que tem um cântaro de água, digamos, esse riacho, ou esse pequeno rio, passa realmente no vale entre aquilo que é hoje o Monte do Templo e o Monte Sião.
Portanto, existe o Monte do Templo, onde está a esplanada das mesquitas, e existe ao lado o Monte Sião, onde está o cenáculo. E, portanto, ainda hoje se descobriu uma escadaria romana que passa precisamente pela casa de Caifás, que é hoje o Galicanto, e sobe toda a encosta do Monte Sião, e na realidade termina no alto do Monte Sião, onde está hoje o cenáculo. Portanto, quando Jesus faz esta descrição aos discípulos, provavelmente estamos a falar desta parte da cidade. Então, o cenáculo estar no Monte Sião faz todo o sentido. Agora, que festa é esta? A festa dos Pães Ázimos. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que esta festa dos Pães Ázimos é aquilo que dá origem depois à festa da Páscoa, o início das festividades da Páscoa. Só que a Páscoa não é uma festa de origem cristã. Portanto, a Páscoa é de origem judaica e simboliza o momento em que o povo, com Moisés, sai do Egito e vai para o deserto à procura da terra prometida, até à terra prometida. E, portanto, o momento em que eles saem chama-se Páscoa, que é uma palavra hebraica que quer dizer Pessah e que significa passagem. Bom, de uma forma geral, penso que toda a gente conhece um bocadinho a história de Moisés, enfim, o básico. Sabemos que ele chega ao Egito, há primeiro 9 pragas, e o faraó não deixa nunca sair o povo em liberdade. Então Moisés avisa ao povo que à 10ª praga o faraó iria desistir. E sabemos que é a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Primogênito quer dizer o primeiro a nascer. E isso significa que durante a noite o anjo passou e matou todos os primogênitos do Egito, ou seja, todos os futuros herdeiros do Egito morreram naquela noite. E então Moisés prepara o povo da seguinte maneira: façam uma comida rápida, comam, porque amanhã nós, assim que acontecer esta praga, nós vamos ter a liberdade de podermos sair desta terra. Então, o que é o pão ázimo? Na realidade, o pão ázimo é um pão sem fermento, ou é comida sem fermento. E porquê? Ouça, se eles teriam que fugir para o deserto, a primeira coisa é que eles não tinham tempo para deixar a comida fermentar. E a segunda coisa é que eles iriam passar muitos anos ou muito tempo no deserto e, portanto, teriam que fugir à pressa, e se a comida fermentasse, ao fim de 2, 3 dias, a comida estragava-se. E daí nasce esta festa dos Pães Ázimos. Só uma curiosidade, não é por acaso que as hóstias que nós hoje fazemos para comungar na Eucaristia é também um pão sem fermento. Na prática, é um pão ázimo. Então, em memória desse acontecimento, os judeus hoje celebram essa festa dos Pães Ázimos. Na realidade, eles podem celebrar 7 dias antes da Páscoa. Não há um dia específico marcado, mas 7 dias antes do dia de Páscoa, eles celebram a festa dos Pães Ázimos. E na prática foi isso que os apóstolos perguntaram a Jesus. Agora eu vou explicar como é que os judeus ritualmente vivem essa festa, ou celebram esta festa. Na realidade, eles primeiro juntam-se à volta de uma mesa. Portanto, nós estamos a falar de um jantar. O que é que eles vão fazer? Eles vão preparar a comida, ou tentar fazer exatamente a mesma comida que os primeiros hebreus fizeram na noite em que saíram do Egito.
E depois o que eles vão fazer é como se estivessem a contar uma história, sobretudo aos mais novos, para que eles nunca esqueçam a sua origem. Eles vão contar toda a história que se passou nessa noite. E eles chamam a este ritual todo, tem um nome que é a Ágada. Ou seja, na prática, a Ágada é... Eles começam por ler as leituras sobre a passagem da Páscoa, explicam depois essas leituras, sobretudo para os mais novos aprenderem, e depois comem o pão, ázimo, e também um vinho especial que era preparado para esse jantar. Agora eu vou tentar traduzir isto. Se vocês olharem hoje para o que nós temos na Eucaristia, no fundo nós estamos a falar de uma liturgia muito parecida, de um ritual muito quase igual. Ou seja, reparem que a primeira parte da Eucaristia, as pessoas entram, depois dá-se o ato penitencial e então temos a celebração da palavra. No fundo, a celebração da palavra é a mesma coisa que esta Ágada. E depois de se explicar, como se faz numa homilia, as leituras que se leram, então depois temos o rito da comunhão, que já tem um significado diferente com Jesus Cristo, mas no fundo o que é partir o pão e é beber o vinho. Bom, mas é bom esclarecer bem que a Ágada não é a Eucaristia, ou uma Eucaristia não é a Ágada. Portanto, Jesus, na Quinta-feira Santa, quando se reúne no cenáculo com os apóstolos, provavelmente os próprios apóstolos pensavam que estavam a celebrar uma Ágada e seguramente leram as passagens da Bíblia, leram as Escrituras, provavelmente Jesus ajudou a interpretar essas passagens, mas o momento mais importante é quando Jesus parte o pão e dá o vinho. E aí Jesus faz a grande diferença, que é isto não é o que aconteceu há 1000 e tal anos atrás. Agora sou eu. Este pão e este vinho é o meu sangue e é o meu corpo. E na realidade aqui nasce a Páscoa dos cristãos. Ou seja, até de Moisés até Jesus, nós interpretamos a Ágada. É um jantar, mas depois de Jesus vai ter um outro significado diferente. O que na realidade Jesus está a dizer é que vocês saíram da escravatura para a liberdade. E agora eu, com este gesto, sou eu que vos estou a salvar, sou eu que vos estou a tirar da escravatura e sou eu que vos estou a dar a liberdade. Ok? E portanto, a partir daqui não podemos mais misturar a Ágada com o ritual da Eucaristia. É basicamente a mesma coisa, mas tem sentidos completamente diferentes. Agora, nós não podemos esquecer que esta celebração que nós temos da Ágada judaica, que eles ainda hoje fazem, todas as Páscoas, a celebração da Eucaristia foi beber a este ritual muito daquilo que acontece hoje. Portanto, toda a primeira parte das leituras é praticamente igual, mas a segunda parte é muito parecido, mas com um sentido completamente diferente. Não é de uma coisa de há 2000 anos, mas é Jesus que diz: sou eu este pão, sou eu este vinho. E por isso Jesus termina a última ceia dizendo estas palavras: amai-vos como eu vos amei, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a partir de agora esta Ágada, vocês têm que vê-la de uma maneira completamente diferente. Bom, agora eu vou explicar a história mesmo deste local que se chama cenáculo. Portanto, depois de Jesus morrer, depois do início do cristianismo, os cristãos não tinham liberdade, foram perseguidos, portanto não se pôde construir ali nada. Até que em 313 Constantino dá a liberdade aos cristãos e há uma mulher, que era a mãe dele, conhecemos Santa Helena, faz uma peregrinação à Terra Santa, uma visita, e ela marca os locais mais importantes do cristianismo. E um dos locais que ela marcou foi este espaço do cenáculo. E mandou construir uma grande basílica. Hoje praticamente isso não existe, essa basílica nem vestígios dela temos,
Mas os persas, portanto, quando chegaram no ano 600 alguma coisa, eles em 2 anos arrasaram todos os espaços cristãos da Terra Santa. E a partir daí nós vamos viver coisas que foram construídas, destruídas, construídas e reconstruídas e por aí fora. O que na realidade aconteceu foi que depois, na época dos cruzados conheciam o local e vão levantar uma igreja dos cruzados. Mas depois, na época do Saladino, aquilo foi outra vez destruído e sabemos que foi reconstruído por volta a seguir de 1500, quando os franciscanos chegaram à Terra Santa e assumiram, digamos, a defesa dos lugares que pertenciam aos cristãos, ou que falavam da história de Jesus. Então, os franciscanos construíram uma igreja que é, na prática, aquilo que ainda nós temos lá hoje. Só que hoje já não é mais uma igreja, ou seja, depois dos franciscanos, os turcos transformaram o espaço numa mesquita, inclusive construíram dentro do cenáculo um espaço onde o imã, o chefe da comunidade, falava e lia o Alcorão. E acontece depois uma coisa em 1948, que é quando é declarado o Estado de Israel. O problema que acontecia nesse ano, e que durou até 1967, foi que os judeus não podiam ir ao templo. Portanto, eles não podiam passar do Monte Sião e aproximar-se daquilo que era o templo antigo dos judeus, onde hoje estão as mesquitas. Então era da zona onde está o Monte Sião, da zona onde está o cenáculo, que eles conseguiam olhar para o muro do templo, porque o monte está um bocadinho mais alto. E então eles vão reservar aquele espaço durante esses mais ou menos 20 anos como um espaço deles. E, portanto, hoje o cenáculo está dentro de um complexo que pertence aos judeus. Inclusive está lá o túmulo de David, que eles dizem que é o túmulo do rei David. É muito difícil de ser ali, mas eles têm lá uma tumba e os judeus vão lá, portanto, rezar e orar por causa do rei David. Portanto, o cenáculo hoje está assim num espaço muito esquisito, que não é católico, não é cristão, já não é muçulmano, neste momento está em posse dos judeus. Se nós olharmos lá, depois vamos mostrar algumas imagens, olharmos para a estrutura, na realidade nós até vemos o espaço do altar e que aquilo era uma igreja, mas hoje não é. A título de informação, só se quiserem saber, pode-se celebrar a Eucaristia lá, no início não, mas agora alguns contactos que houve com o Estado de Israel, portanto, o Estado de Israel permite celebrar a Eucaristia no cenáculo em 2 momentos. Um momento importante, que é o que estamos a falar, a última ceia, portanto, na Quinta-feira Santa pode-se celebrar lá a Eucaristia, e também no dia de Pentecostes, porque foi no mesmo espaço que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Portanto, é esse um bocadinho a história neste espaço. Bom, e então é neste espaço do cenáculo que vai nascer um dos momentos mais marcantes do cristianismo. Vai nascer a Eucaristia. Nós utilizamos várias palavras para falar desse momento. Há quem fale a palavra Eucaristia e há quem fale a palavra missa. Só explicar o que é que isso significa. A palavra Eucaristia vem do grego Eucharisto e quer dizer ação de graças, agradecer. E a palavra missa vem do latim e que quer dizer missão. No fundo, se nós juntarmos estas duas palavras, a Eucaristia, ou este momento em que os cristãos se reúnem à volta de uma mesa para partirem o pão e beberem o vinho, na prática é uma missão para agradecer pelo facto de Jesus estar no meio de nós. Então é assim, meus amigos, o que é que importa a refletir deste momento? Bom, em primeiro lugar, a Eucaristia, ou a última ceia, aquilo que nós temos da Eucaristia, não é uma invenção completa dos cristãos. Portanto, ele reproduz uma tradição que já havia dos judeus. Agora, Jesus tem a noção, e ele fala várias vezes aos apóstolos disso, eles não entendem logo, que o seu tempo estava a chegar, que as coisas iam terminar. Aliás, Jesus provavelmente sente neste jantar que é a última vez que eles vão comer juntos. E, portanto, Jesus faz deste jantar também
a última mensagem, o último ensinamento aos seus amigos. E as frases mais importantes que diz é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No fundo, celebrar a Eucaristia é ter sempre este gesto de amor. E depois há outra parte que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é que Jesus está a querer dizer aos seus apóstolos? É que sempre que eles celebrarem aquele momento, aquela Eucaristia, eles estão a seguir Jesus, eles estão à procura da verdade, eles estão a viver como Jesus. E para terminar esta reflexão, ou seja, sempre que eu vivo a Eucaristia, aliás, Jesus diz no final da consagração: faze isto em memória de mim. E, meus amigos, fazer uma memória não é um museu. É uma coisa, as pessoas não podem confundir museu com memorial. O museu é onde eu guardo as coisas, as limpo e tento fazer com que os objetos fiquem igual, o mais possível sempre ao original. Mas a memória não. A memória é para que, se for uma coisa boa, para que eu repita muitas vezes. E se for uma coisa má, é para que aquilo não volte a acontecer. Por exemplo, nós temos os memoriais da Segunda Guerra Mundial. Porque é que se chama memorial e não museu? Que é para as pessoas aprenderem a história e perceberem que não podem deixar que uma guerra como aquela volte a acontecer. Jesus, quando diz aos apóstolos fazer isto em memória de mim, para eles nunca mais esquecerem aquele momento agradável, aquele momento bom, aquele momento em que, na realidade, Jesus se dá, Jesus transforma e se dá por amor. É isso que, na realidade, é o significado de viver a Eucaristia. Bom, falta aqui explicar o ritual do lava-pés, que é uma coisa muito típica da última ceia. Por norma, ele acontece no início, antes de jantar. É bom dizer que os judeus, antes de sentarem a uma mesa, ainda hoje, eles praticamente quase que têm que tomar banho. Não é bem, mas têm que lavar as mãos, têm que lavar os pés. Aliás, os árabes também, os muçulmanos, quando entram numa mesquita, eles têm que se lavar, praticamente todos. E Jesus tem este gesto do lava-pés. Mas o gesto tem um significado muito grande. Porquê? Porque não sou eu que vou lavar a mim próprio, eu vou lavar os outros. E quando Jesus começa a tentar lavar os pés aos apóstolos, os apóstolos não estão a perceber o que é que na realidade Jesus quer com aquele gesto. E o Pedro até diz: não, tu não me vais lavar os pés. E Jesus diz: olha, se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não podes participar comigo nesta festa. E não podes ir para onde eu vou. E o Pedro até responde: bom, se esse é o problema, então não lavo só os pés, lava-me os pés, lava-me a cabeça, lava-me o corpo todo. O significado deste gesto é que é o próprio chefe, o próprio mestre, que se ajoelha para prestar um serviço. E, na realidade, o ser cristão é isso. Ou seja, pelo facto de eu ter o conhecimento desta história, pelo facto de eu saber muito sobre a vida de Jesus, isso não me torna cristão. O que me torna cristão é a humildade com que eu faço esse serviço. E o que Jesus quer dizer aos apóstolos é: eu andei-vos a ensinar durante 3 anos tudo aquilo que era importante vocês saberem. E vocês, por amor de Deus, nunca sejam orgulhosos que vocês é que têm a sabedoria toda, a verdade toda. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que vocês se humilhem no bom sentido, se tornem humildes na transmissão desta mensagem e daquilo que vos ensinei. O amar um ao outro, no fundo é isso, é eu descer ao nível de todas as pessoas que têm capacidade para me amar. Nós sabemos que não é fácil ainda hoje, se uma pessoa famosa, muito dinheiro, tiver um gesto de humildade, basicamente até vai logo para as redes sociais. Porquê? Porque não é normal, essa não é uma atitude normal. E Jesus quer dizer, essa deve ser a vossa atitude permanente, é estar ao serviço. E no final, quando hoje nós temos a Eucaristia e nos juntamos ao domingo, o que é que nós estamos a fazer? Há ali alguém mais importante que eu? Não.
todos somos irmãos, todos somos filhos. E, portanto, alguém vai ficar a saber mais, alguém vai viver mais. Eu não posso pensar assim, está bem? A Eucaristia e o gesto do lava-pés é um gesto de que devemos entrar neste jantar, devemos entrar nesta comunhão e nesta reunião com o máximo de humildade e respeito por todos aqueles que estão lá ao pé de nós. Bom, e com este vídeo da Quinta-feira Santa, nós iniciamos verdadeiramente este projeto. Eu espero que tenham gostado. Podem andar para trás e para a frente se não perceberam alguma coisa, para ouvir atentamente. E não se esqueçam, está aí o botãozinho assim com uma mão, é para pôr lá um like. Podem pôr agora. Já está? Já meteram? E ao lado tem uma coisa que diz subscrever. É para vocês também carregarem e mandarem para os vossos amigos se acharam interessante este vídeo. Está bem? Cá nos encontramos amanhã para um novo vídeo e até lá, tudo de bom para vocês.